Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais uma série de mensagens nessa semana com o tema Comer para a Glória de Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta já. Será que Deus se importa com o que eu como? Será que faz alguma diferença para Deus o que eu comi no café da manhã, o que eu vou comer no almoço, o que eu vou comer na janta? Será que tem alguma importância, alguma relevância para a parte espiritual? Vamos voltar um pouquinho ao princípio? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Nós não vamos ler para ganhar tempo, mas lembra quando Deus criou todas as coisas, conforme está relatado no Gênesis? Aí Deus criou o ser humano também, o homem, a mulher. E uma das preocupações que Deus teve após a criação do ser humano foi determinar qual seria a alimentação do homem. O homem não foi largado aqui na terra para escolher e procurar o que era comestível ou não. Mas o próprio Deus deu a dieta para Adão e para Eva. Abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 1, no versículo 29, diz assim: E disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Aqui Deus determinou qual seria o alimento da raça humana, dos nossos primeiros pais, e que deveria dar sequência para toda a humanidade. Vivia num local maravilhoso, num jardim maravilhoso, onde Deus plantou inúmeras árvores com uma diversidade incrível de alimentos também. E eles podiam comer livremente desses alimentos que Deus havia determinado para eles aqui. Eu vou destacar ainda o versículo 30, que diz assim: E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E foi assim. E aí, no próximo verso, ainda Deus fala: olha, viu Deus que tudo que tinha feito e que tudo havia ficado muito bom. Então Deus viu que a alimentação do ser humano era perfeita, que a alimentação dos animais era perfeita. Olha que detalhe curioso: o leão, os grandes animais que existiam, talvez os dinossauros, eles não comiam carne. A alimentação deles também era vegetariana. E mesmo com um porte grande, isso sustentava eles. Olha que interessante. Bom, o fato é que, ao Deus criar o jardim, ele também colocou nesse jardim mais duas árvores especiais. Você lembra quais são? Uma árvore, era uma árvore muito especial, era a árvore da vida. Essa árvore aqui, ela tinha o poder de perpetuar a vida. Claro que o poder de Deus, ao você utilizar o fruto, ao você acreditar, é que perpetuava a sua vida. Mas era uma árvore muito especial, separada por Deus também. E ao lado dessa árvore tinha ainda outra árvore. E essa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que significava? Será que essa árvore tinha algum poder sobrenatural? Será que essa árvore tinha algo diferente do fruto? Por isso que Deus impediu eles de comer? De forma nenhuma. Essa árvore simplesmente era uma árvore como qualquer outra. E a diferença estava que Deus havia dito para não comer dela. Gênesis capítulo 2, o versículo 16 diz assim: E o Senhor Deus ordenou: Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Olha só como Deus foi generoso. Deus plantou o jardim, fez todas as árvores com diversidade de frutos, e ele falou: comam livremente de qualquer árvore do jardim. Mas, versículo 17, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Olha só a advertência direta e uma mensagem curta, breve, que não deixava dúvidas também para Adão e Eva. Deus falou: não comam dessa árvore. Basicamente, Deus estava falando: olha, essa árvore é minha. Vocês não podem se utilizar dela para alimento. Todas as outras eu dei para vocês. Essa aqui não. Na verdade, essa árvore, Deus separou ela e impediu que nossos primeiros pais se utilizassem dela, porque eles estavam no ambiente santo, perfeito. Não tinha como eles desobedecerem a Deus. E então, a obediência não seria uma opção. Simplesmente seria a única opção. Não teria a opção de desobedecer a Deus.
E Deus não aceita a obediência forçada. Não haveria liberdade de escolha se Deus não desse a outra opção. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal era justamente esta opção, que eles poderiam desobedecer a Deus ou não. Ou eles poderiam continuar obedecendo a Deus e participando de todos os frutos. Eles tinham necessidade de comer dessa árvore? Não. Tinha diversos outros alimentos. Não era uma necessidade, nutricionalmente também não faltava nada para eles, tudo estava perfeito. Então eles não precisavam dessa árvore e Deus ordenou que eles não comessem. Agora, quando que a história muda um pouquinho? Repara só, a serpente nos dias de hoje é um animal asqueroso, que nós não temos muita afinidade com ela não. Mas ao ser criada por Deus, de todas as bestas, era o animal mais bonito. Quando ele voava, que sim, a serpente tinha asas, ela tinha uma cor dourada, era algo muito bonito, era algo muito lindo, era um animal muito nobre, criado por Deus. Depois que ela se torna a serpente que rasteja como nós a conhecemos, por consequência de ser um instrumento para o pecado. Mas agora o inimigo, que havia saído já do céu, havia sido expulso do céu, Satanás, o enganador, ele vem à terra e toma posse de uma serpente dessa, como nós conhecemos bem a história. E disse exatamente assim para a mulher: certamente não morrereis. Ele pegou a palavra de Deus, que está aqui, que nós acabamos de ler, certamente morrereis, e aí ele coloca um nãozinho no meio e fala: certamente não morrereis. E agora o inimigo ilude Eva, dizendo que Deus impediu ela de comer aquela árvore, porque aquela árvore tinha um poder sobrenatural, um poder que poderia dar algo a mais para ela, que ela precisava comer daquele fruto. E infelizmente Eva foi iludida, foi enganada. Era um fruto bonito, era uma árvore bonita, mas todos eram. Mas ela foi enganada e tomou parte desse fruto. Nós conhecemos a história, ela levou esse fruto também para Adão. Adão, por amor a Eva, utilizou do fruto também, e por este motivo, então, eles caíram no desagrado de Deus. Repara no seguinte: o pecado entrou em nosso mundo pela alimentação, pela falta de controle no apetite. Não foi assim? E será que eu e você temos controle no apetite? Será que nós temos domínio próprio com relação à alimentação? Eu sei o que eu posso comer, eu vou comer só o que eu posso, não vou comer em excesso, eu vou comer só o que eu preciso também. Será que nós temos esse domínio? A verdade é que se nós vencemos no apetite, nós podemos vencer os demais pontos. Mas se nós não vencemos o apetite, todos os demais pontos nós continuaremos sendo derrotados por Satanás. Porque foi aqui que nossos primeiros pais caíram. Foi exatamente neste ponto que Jesus começou vencendo, não foi? Ele foi para o deserto e ficou 40 dias sem comer, justamente para obter o domínio sobre a alimentação, para que o alimento não o dominasse, para que ele não fosse um intemperante, mas para que ele tivesse domínio nessa questão. Jesus começou vencendo nisso também. E eu e você, se quisermos sair vitoriosos, o caminho é esse mesmo. Bom, mas fique conosco. Nos próximos dias da semana, amanhã e na sequência, nós vamos conversar sobre o que ocorre depois. Quais são as mudanças na alimentação que Deus traz para a raça humana? E quais são as implicações que isso tem também na nossa vida prática? E sim, a pergunta que eu trouxe ao começo: Deus se importa com o que nós comemos? Ele sempre se preocupou. Desde o princípio, ele se preocupou exatamente com a dieta que nós precisaríamos, que seria necessária, que seria crucial para a nossa sobrevivência e também para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Pai do céu possa abençoar você nesse dia, medite sobre isso e amanhã eu espero você aqui novamente.